chip da beleza. Por que ele é tão polêmico? Hoje eu recebi de uma paciente que faz uso de implante hormonal, né, e esse é o nome correto para os chips, uma publicação de uma dessas grandes páginas de fofoca falando sobre o tal chip da beleza, né, e falando bem no caso. E daí eu fui ver os comentários e eu acabei assim, me divertindo de tanta baboseira que eu li, tanto de profissionais da saúde, como de pessoas assim de uma maneira geral, né, que dando seus relatos do ponto de vista, né, e assim, comentários do tipo ou ame ou odeie os implantes, né. Então nesse vídeo aqui eu vou falar quase que tudo a respeito desse tipo de chip, né, tanto a favor como contra o chip da beleza, tá? Então vamos entender primeiro uma coisa. O tal chip da beleza, ele é um implante específico do hormônio gestrinona, tá? Que é um hormônio que, assim como toda medicação, ele possui indicações e contraindicações médicas. E é por isso que eu não gosto desse tipo de matéria, tá? Porque o nome chip da beleza, ele passa uma falsa sensação que é algo que qualquer pessoa ela pode usar, né? Então, assim, que não tem nenhum efeito colateral, porque o nome chip da beleza traz algo relacionado à beleza, né? Então, assim, eu digo isso porque eu trabalho com essa via de reposição hormonal já desde 2019, né? E quase que toda semana eu tenho um paciente que quer colocar um implante sem indicação clínica, porque viu alguma blogueira falar desse chip em algum lugar, né? E isso às vezes gera uma tal frustração, que as pessoas elas não pensam em efeitos adversos, elas só pensam nos benefícios. Então, no caso da gestrinona, o tal chip da beleza, as principais indicações médicas, né, de uma maneira resumida, são cólicas menstruais, né, fortes, que geralmente elas são associadas a patologias como endometriose, mioma, né, ou sintomas de TPM forte que podem ser até acompanhada com um sangramento menstrual excessivo, né, que isso traz um prejuízo de qualidade de vida ali para as mulheres, né. E acontece que a gestrinona, por ela ser um hormônio, né, uma progesterona, só que diferente de outras progesteronas, ela tem uma característica androgênica que a gente fala, né, que é de hormônio semelhante à testosterona. Por conta disso, né, ela acaba também melhorando a parte de energia, disposição, libido e até a massa muscular naquelas pacientes que treinam, né? E por isso, então, ele foi erroneamente denominado de chip da beleza. Erroneamente porque nós também podemos ter efeitos colaterais, como de acne e o aumento de crescimento, por conta desse tipo de hormônio, né, que são os hormônios testosterona, né? Ela age como uma testosterona. E não que necessariamente também o paciente venha a ter, mas existe riscos, né? E por isso que toda paciente ela deve ser avaliada e não existe uma receita de bolo para todo mundo, que é o que aconteceu muitas vezes. Então, às vezes, existe uma polêmica, porque às vezes a pessoa coloca sem indicação médica só visando o resultado estético. E às vezes o resultado estético vem acompanhado de acne, espinha, e isso gera uma frustração na paciente. Para quem tem curiosidade de ver como é um implante, ele é assim, ó, tá? Ele é um procedimento simples, que ele é realizado no consultório, tá? Que demora aí de 20 a 30 minutos, com uma anestesia local, e aí eles são colocados embaixo da pele, e dependendo do tipo de hormônio, ele vai durar aí de 4 a 6 meses, tá? Depois disso o corpo reabsorve ele por completo, e depois de ser reavaliado, o paciente ele pode ou não colocar novamente, tá? Eu digo tipo de hormônio, depende do tipo de hormônio, porque os implantes eles podem ser utilizados para outras finalidades, como reposição de hormônio de menopausa, reposição de testosterona em homens, né, ou outras indicações ali que utilizam hormônios, tá? Precisa entender que existe a via subcutânea com os implantes, né? Então o implante ele é uma via subcutânea, assim como nós temos a via oral, em termos de comprimido, de gel que passa na pele, né? Ou injeções, tá? Então entenda o implante como uma via de administração do medicamento. Sobre a gestrinona, então, especificamente, né, tão condenada aí por alguns especialistas, né, que falam que não tem trabalhos científicos a respeito, que a gestrinona não é aprovada pela Anvisa, vamos lá, tá?
Aqui nós temos alguns trabalhos sobre a gestrinona, que existem desde a década de 80, tá bom? E sobre a respeito da Anvisa, ela é aprovada pela Anvisa e e desde 2022 ela teve uma alteração, tá? Então ela já era aprovada bem antes disso, mas em 2022 ela teve um novo controle ali, né? Passando a ser uma medicação de caráter de controle especial, né? Agora ela é como outros hormônios, uma classificação ali C5 no prontuário. Então o médico, quando ele vai, por exemplo, prescrever uma testosterona, é o mesmo receituário ali que ele vai prescrever a gestrinona, tá? Então, assim, ela foi então melhor regulamentada, tá? Então, assim, existe regulamentação sim pela Anvisa. Ela não é proibida pela Anvisa como muitos alegam por aí, tá? O que não se pode fazer hoje é propaganda de gestrinona como chip da beleza, propaganda, tá? Prometer resultados, tá? E isso sim foi proibido pela Anvisa, mas não a medicação em si, tá bom? Então, só para a gente fechar, já que o vídeo já está ficando bem grande, entendam que a utilização desse tipo de tratamento é para quem tem necessidade do tratamento, né? Não é para qualquer paciente que queira fazer o tipo de tratamento, tá? Para isso, há indicação médica, tá bom? Então, sempre vai haver uma indicação médica. E a estética propriamente dita, ela não é uma indicação médica, tá bom? Para o uso de hormônios, tá? Eu espero aí que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham gostado e até mais.